Ribeirão da Ilha foi uma das primeiras comunidades do estado e a primeira de Florianópolis. O bairro é considerado um dos poucos lugares do litoral brasileiro que conserva os traços da sua colonização. E o Ribeirão começou a se, vamos dizer, integrar na nossa cultura a partir da chegada dos europeus. A partir de 1515 começou a existir moradores brancos aqui no Ribeirão da Ilha. E foram progredindo com a chegada dos açorianos depois, em 1748, ele tomou uma dinâmica muito grande, uma comunidade quase isolada do centro urbano de Florianópolis. Por isso até que se preservou um pouco mais a sua cultura e o seu patrimônio material. Todo o povoamento do Ribeirão começou pelo Barro Vermelho, e ali no Barro Vermelho, logo em seguida vem um lugar que eles chamam de Canto do Rio. Ali sai o rio. Aquele riacho que sai ali, que tem uma ponte, chamam de Canto do Zeca, o Canto do Rio. Então, o Zé do Candonga, esses nomes são antigos do Ribeirão. Então ali, como o rio dava adentrando ao mar, e uma ilhota na frente, era um local muito bom para atracar barcos, para chegar as pessoas. Podia até descer do barco e vir com água só pela canela ali, para chegar até o terreno, porque não havia porto. Então ali começou o povoamento do Ribeirão, povoamento branco. Ali foi que Sebastião Caboto esteve em 1526, quando batizou a ilha com o nome de Santa Catarina, onde é o Canto do Rio hoje. Então ali aquele rio passou a ser chamado de Ribeiraco, Ribeirão, onde nasce o rio Ribeirão, naquele morro atrás. Bom, isso então explica a origem do nome Alto Ribeirão. As festas religiosas também faziam parte da cultura dos moradores do Ribeirão. Uma vez teve uma embarcação onde existiam várias pessoas e sempre o dono da embarcação passava aqui em frente e avistava essa igreja, mas nunca tinha parado aqui, aportado para conhecer, né, quem seria a padroeira ou padroeiro dessa igreja, que é Nossa Senhora da Lapa. E houve uma tempestade muito forte, onde eles começaram a ter medo, ficar em pânico, porque o mar ficou revolto. E aí eles começaram a rezar, e o dono da embarcação rezou para o santo da igreja do Ribeirão da Ilha, que eles sempre avistavam as torres, né, a fachada da igreja lá do mar. E aí então eles começaram a rezar, e até que com o tempo foi passando a tempestade, e o proprietário da embarcação avistou entre as nuvens uma imagem, uma representação de Nossa Senhora. A festa religiosa mais importante realizada em nosso bairro é a do Divino Espírito Santo, sendo um dos maiores legados que a cultura portuguesa nos deixou. Dona Anita, moradora da freguesia, explica como é organizada esta festa tão importante para nós. Naquele lado ali, naquela casinha ali, aquele é o império, né? Para o cortejo, vem para a igreja, tem a missa, depois da missa ele volta novamente para aquela casa que é ali o império, né? E ali fica todo o cortejo sentado ali com o pessoal, todo, o imperador, a rainha. E depois, de uma certa hora, enquanto isso tem as festividades por aqui, banda de música, aquilo tudo, eles ficam sentados todos arrumados, né, com roupinhas muito lindas. E mais tarde termina isso. E de dia, no outro dia seguinte, é a mesma coisa, né? Essa festividade continua. Em nossa comunidade, onde tem festa, tem a banda Nossa Senhora da Lapa. Essa é mais uma das atividades culturais que o Ribeirão da Ilha mantém. E a banda começou a se apresentar nos eventos aqui da comunidade. E a população começou a gostar e a incentivar. A banda sempre foi um grande espetáculo nas festas do bairro, mas o teatro também estava presente entre as atividades culturais. Antigamente os moradores aqui do Ribeirão faziam dramas, interessante, né? Que seriam as peças teatrais. E tinha uma música, né, que eu aprendi com a senhora de idade, que é a dona Nilza, que ela já tem quase 90 anos, né? Que ela fez o papel de uma mulher que ela era traída, né? O marido dela traía ela. E uma vez, então, a amante do marido dela apunhalou ela, né, pelas costas, pegou um punhal e cravou esse punhal nas costas, e ela então caiu no chão. E o marido dela também tinha uma filha com ela. Então, assim, quando ela caiu no chão, o marido mais a filha vieram, e aí começou assim: talã, talã, talã,
que quer dizer Senhor, Senhor. Abre a cortina e eis um sinal. Ao chegar das oficinas, não reconhece que a tua esposa tem uma rival. Então o marido dela começa a cantar. Eu bem ouvi um alto grito e busco aqui a minha esposa ensanguentada, sem saber por que foi apunhalada. Aí a filha dela começa a cantar. Papai, 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 mas o que foi que aconteceu? Minha filhinha já não tens mãe, pois a coitada já morreu. Tanto amor e agonia, vamos rezar uma Ave Maria. Aí começaram a rezar, a menina e o marido, e o pai, né? E a mulher estarrada no chão. Ave Maria, cheia de graça, já se foi essa desgraça. Ave Rainha, salve Rainha, sirva de mãe para minha filhinha. Então esse era um drama antigo, né, na década de 40, que eu memorizei, é claro, porque entrevistei uma pessoa idosa aqui no Ribeirão. E era uma peça como tantas outras peças teatrais que faziam aqui. A pesca foi importante para os moradores do bairro. Era uma atividade na qual os pescadores faziam seus próprios instrumentos de trabalho. A produção era destinada à subsistência da família. A rotina da pesca daquele tempo saía às 6 horas da tarde, chegava às 7, 8 horas do dia em casa. A noite toda pescava. Eu tenho o seguinte, matava o peixe e ainda levava para a cidade para vender, para o centro para vender. Olha, hoje para o pescador está melhor do que hoje, ninguém vive mais da pesca. Hoje é tudo aposentado, outro é empregado, outro é coisa. E naquele tempo o pessoal só via da pesca. Além da pesca, haviam outras atividades econômicas no Ribeirão da Ilha. O engenho de farinha de mandioca foi a alavanca da economia e o ganha-pão de muitos agricultores. Antigamente, existiam muitos engenhos movidos a tração animal. Hoje, os poucos que ainda existem funcionam à base de energia elétrica. Outra atividade importante na economia do bairro era a renda de bilro, surgida no século XVI na Itália. Mais tarde, levada para a França e posteriormente para toda a Europa. A renda chegou em Santa Catarina com os açorianos em meados do século XVIII. Florianópolis é uma das cidades que reúne o maior número de rendeiros. A gente fazia para vender, para poder comprar roupa, porque naquele tempo os pais eram pobres, não podiam dar. E a gente é que fazia a renda e vendia para poder se manter. Agora ninguém quer ser rendeira. Essas eram atividades econômicas importantes no passado do Ribeirão da Ilha. Atualmente, a maricultura destaca-se com uma importante produção comercial do bairro. A empresa ela é composta desse prédio aqui, onde a gente tem a produção dos moluscos no mar e tudo. E também tem o outro prédio, onde é a nossa matriz, que fica no Campeche, onde a gente tem as embalagens, tem o escritório. A nossa produção mensal hoje está em torno de 15 mil dúzias e também de ostras, e também a gente produz o marisco e revende o berbigão. Os trabalhadores dessa empresa são, em sua maioria, moradores das localidades que compõem o distrito do Ribeirão da Ilha, entre elas Alto Ribeirão, Barro Vermelho, Costeira do Ribeirão e Caeira da Barra do Sul. Outra característica marcante é a arquitetura. A casa construída durante o povoamento açoriano, no Ribeirão da Ilha, apresenta traços lusitanos, característica típica de uma das nossas raízes. Arquitetura colonial luso-brasileira. Luso porque os portugueses açorianos, portanto lusitanos, né, os lusitanos portugueses, que vieram dos Açores, começaram a construir as suas casas aqui no Ribeirão, que eram arquiteturas simples, de linhas simples. As primeiras, as paredes eram de pedras, depois também foram utilizando os tijolos, usando muito a areia, o barro e o cal de conchas. As conchas da praia eram trituradas, por isso daí nós temos unidades chamadas caieira, né? Caieira da Barra do Sul, a Caieira do Saco de Limões, são localidades que fabricavam cal, e esse cal, junto com barro, a água e um pouco de óleo de baleia, vamos dizer até que é o refúgio do óleo de baleia, faziam argamassa que dava o sustento para a construção das casas. As primeiras casas eram de frente para o mar. A fachada, janelas, 3 janelas, 4, 5, 6 no máximo, dependendo da posse. Família Magica tinha umas janelas, né? Mais pobres, é claro, menos aberturas, menos esquadrias. O Ribeirão da Ilha
mais precisamente a freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha, é o principal sítio histórico de Santa Catarina, porque aqui começou todo o povo catarinense. Aqui se tem os principais retratos do que foi o contributo açoriano. Então, é essa dimensão de principal sítio histórico de Santa Catarina que os estudiosos, os amantes da cultura devem se empenhar em tornar isso uma realidade. A defesa do patrimônio histórico, que é o sítio histórico do Ribeirão da Ilha.